Olá, alunos do sexto ano, estamos começando agora a nossa terceira aula, terceira parte do quarto bimestre, onde falaremos sobre a importância das formações vegetais, falaremos da vegetação. Então, vegetação é um conjunto de plantas adaptado a um determinado local, com a influência do clima, da chuva, da temperatura, do tipo de solo e etc., que faz com que naquela região exista aquele tipo de vegetação. Às vezes você pode ouvir falar o termo vegetação nativa. O que é vegetação nativa? São um conjunto de plantas com características em comum que existem em determinada região, onde originalmente aquelas plantas surgiram ali devido à influência dos fatores climáticos e de solo. Então agora a gente vai falar das diferentes formações vegetais, falando das formações vegetais, principalmente aquelas existentes no Brasil. Então, até pouco tempo atrás, as florestas eram vistas como um obstáculo ao desenvolvimento econômico. Ainda no Brasil tem pessoas que pensam dessa maneira, principalmente os grandes produtores agrícolas ou aqueles ligados ao garimpo, ou à produção de carne pela pecuária, vê a floresta como um obstáculo para que possa ter o desenvolvimento de certas atividades econômicas, mas muito pelo contrário. A existência das florestas é que permite a regulação da água, que a gente consome no nosso dia a dia, regulação do clima e etc. Quanto mais a gente derrubar as florestas queimadas e desmatamentos, etc., pior vai ficar o clima, pior vai ficar o acesso à água, pior inclusive vai ser o regime de chuvas para a produção agrícola e etc. Então a gente tem que preservar as nossas florestas. As formações vegetais preservadas têm grande importância ambiental, econômica e social, com algumas questões que eu já citei. Então, quais são as principais formações vegetais existentes no Brasil? Além das florestas, existem outros tipos de formações vegetais no Brasil e no mundo, não considerando o desmatamento provocado pelas ações humanas, expansão das cidades, extração de madeira, atividades agropecuárias, exploração mineral, abertura de estradas, entre outros, que impactam as nossas florestas, as nossas vegetações, que tem uma importância grande aí para a regulação do clima e etc. Então, a gente vai falar um pouco de cada formação vegetal no mundo, falando um pouquinho da formação vegetal, se ela tem ou não no nosso país. Então, a floresta tropical equatorial. Então, vamos entender o que é uma floresta tropical equatorial. Predomina nas regiões de clima quentes e úmido, então alta temperatura e bastante chuva. Com uma estação seca curta, ou seja, somente em um pequeno período do ano chove pouco, constituído por árvores de grande porte, ou seja, árvores que têm até dezenas de metros de altura, árvores com 20, 30, 40 metros. Essas árvores são densas e exuberantes e apresentam enorme variedade de espécies de animais e vegetais. Os solos em geral são ácidos e de baixa fertilidade. As próprias folhas que caem das árvores, que formam uma camada de folhas secas ali que alimenta o solo com nutrientes que vai sustentar essa floresta. A desvegetação é sustentada pela grande quantidade de matéria orgânica produzida pela própria floresta. Ocorre nas regiões da América Central, América do Sul, na África e sudoeste da Ásia. O Brasil tem a maior formação vegetal de floresta tropical e equatorial, que é a floresta amazônica. E também tem a Mata Atlântica. Então assim, a gente tem a floresta amazônica e a Mata Atlântica. São duas florestas tropicais e equatoriais. Qual é a diferença entre elas? A floresta amazônica é mais úmida, tem mais chuvas, fazendo com que as espécies existentes ali tenham as características diferentes da Mata Atlântica, que apesar de receber muita chuva, na região de mares de morro da região sudeste, sul e centro-oeste, tem características diferentes da floresta amazônica, na planície do rio Amazonas, que tem uma incidência muito grande de chuvas. Floresta temperada. Cobria a maior parte da Europa, o noroeste dos Estados Unidos e partes do Japão, da China e da Índia, em regiões de clima predominante temperado. Então são regiões de clima que não são climas quentes, São climas que têm temperaturas que oscilam muito ao longo do ano, parte do ano com a temperatura mais alta, parte do ano com a temperatura bastante baixa. Também é chamado de floresta decídua. Por quê? Porque no inverno, em geral, as folhas das árvores caem. Então, no momento do inverno, que é muito seco, as florestas, as árvores, perdem suas folhas para reter água e umidade, para quando chegar no período de chuvas, possa fazer a brotação e as árvores poderem se reproduzir. Entretanto, em algumas áreas da América do Sul e da Austrália, as folhas nunca caem, em climas temperados que são mais úmidos, Floresta temperada não tem no Brasil. Então aqui a gente tem um trecho de Mata Atlântica em Minas Gerais, exemplo de floresta tropical e equatorial.
E aqui a gente tem a floresta temperada lá no Japão, né? Tem características de ter esses tons mais avermelhados, alaranjados, amarronzados, porque não tem a presença muito ali do verde, porque elas retêm a umidade no período de seca ali, quando chega no outono vem a floração para poder... no outono as folhas começam a cair, no inverno as folhas caem, essas árvores retêm água para depois chegar na primavera e verão, ter o período de floração e as plantas poderem se reproduzir. Floresta boreal, também chamada floresta de taiga, ocorre nas latitudes mais altas, ou seja, próximo ao Polo Norte e próximo ao Polo Sul, onde predominam os climas frios. Então são climas bastante frios, com temperaturas negativas e neve em grande parte do ano. Ocorre em países como Canadá, Noruega, Suécia, Finlândia e Rússia. É bem homogênea, ou seja, tem poucas espécies vegetais, diferente das florestas tropicais equatoriais, que tem uma diversidade de espécies vegetais maior, então ela é homogênea, constituída principalmente por árvores coníferas, como os pinheiros, com formato de cone, permitindo escoamento na neve, ou seja, essas árvores têm um formato de cone, para quando, durante 3, 4 meses do ano que neva muito, né, a neve não ficar retida nas folhas, e aí poder a neve escorrer pelas folhas e não matar as folhas, não matar as plantas, as árvores. E as folhas em forma de agulha, que regula a perda de água na estação seca. Então a folha era mais fininha para ela reter mais água, para dificultar a perda de água na estação seca. Essas espécies são exploradas para extração de madeira, principalmente no Canadá, Noruega, Finlândia e Rússia ali, né? Tem algumas florestas dessas já foram bastante degradadas para exploração de madeira, para construção de casas e fabricação de móveis, né? E atualmente para a produção de celulose, que é a matéria-prima que a gente utiliza para fabricar o papel jornal, papel de caderno e etc. Savana. A savana ocorre na América do Sul, na África, na Austrália, em regiões de clima tropical, podendo variar desde matas fechadas até campos abertos. Então tem um conjunto de vegetações diferentes que podem fazer parte da savana. As árvores têm troncos tortuosos e folhas resistentes, aspectos que resultam da adaptação às queimadas naturais. Então são áreas que no verão chove e é muito quente, no inverno não é tão frio assim e é bastante seco. Os solos são ácidos e de baixa fertilidade, principalmente para a agricultura, mas em algumas regiões do mundo, como no Cerrado brasileiro. Então a nossa formação vegetal do Cerrado, que acontece principalmente na região centro-oeste do país, é um tipo de savana. Com a irrigação e a correção da acidez dos solos, transformou em extensas áreas que antigamente era o cerrado, era a savana, em áreas agrícolas. Aqui a gente tem a taiga, né, a floresta lá no fundo, que já está a exploração de madeira, né, para a fabricação de casas, móveis, etc. E também para a fabricação de papel jornal, papel para caderno e tal. E aqui a gente tem formações vegetais de savana, né? Aqui é a savana africana e aqui é a savana brasileira, que a gente chama de cerrado. A grande diferença é que a savana africana é mais seca, né? Você pode ver que a paisagem tem menos árvores, umas gramíneas e arbustos, né, com um tom amarelo alaranjado ali devido a pouca presença de água. Enquanto o cerrado brasileiro, né, tem um conjunto maior de árvores, um pouco mais de verde, porque o cerrado brasileiro, que é um tipo de savana, é mais úmido do que as savanas africanas. Agora a gente vai falar da vegetação mediterrânea. É um tipo de formação vegetal bastante específica, predominante na região próxima ao mar Mediterrâneo. Entretanto, aparece em outras áreas do mundo, só que em menor quantidade, né? A principal característica da vegetação mediterrânea é próxima ao mar Mediterrâneo devido ao clima da região ali que a gente já vai falar. Então, é formado por diferentes espécies vegetais, como oliveiras, carvalhos, pinheiros e tipos de eucaliptos. Com folhas grossas e resistentes, as plantas são adaptadas aos invernos rigorosos, então próximo ao mar Mediterrâneo ali, e algumas outras regiões do mundo, sul da África, uma parte ali do Chile e tal. Essa vegetação mediterrânea, então, ela tem um inverno rigoroso, entretanto, com bastante chuva, e o verão, que é quente, tem pouca chuva. Então é um tipo de clima que é ao contrário dos outros climas. Os outros climas, geralmente, no verão, quando é quente, chove muito, e no inverno, quando é frio, chove pouco. A vegetação mediterrânea se adaptou ao clima mediterrâneo, que tem essa característica diferente. No verão chove pouco e no inverno chove muito. Assim, esses tipos de plantas são adaptados a esse modelo. E são regiões que podem ocorrer grandes incêndios florestais, porque justamente no período mais quente é o período que chove menos.
Então, na Europa, principalmente a expansão do plantio de oliveiras para a produção de azeitonas e azeites substituiu outras espécies vegetais originais da região da vegetação mediterrânea. Então, algumas regiões ali próximas ao mar Mediterrâneo ainda têm vegetação preservada, mas várias delas já foram substituídas por diferentes produções agrícolas, como fabricação de azeite. Estepe e pradaria são sinônimos, tá? Você pode ouvir falar estepe ou você pode ouvir falar pradaria. Ocorre em regiões de climas marcados por uma estação seca bem prolongada. Então são espécies vegetais adaptadas ao seco, que aí pode ser em regiões de clima quente ou regiões de clima frio, mas a questão maior ali é a questão da seca. Como as pradarias norte-americanas, né, que tem lá nos Estados Unidos, os pampas sul-americanos, que pega parte do Rio Grande do Sul, Argentina, Uruguai ali, as estepes europeias e russas. Constituem extensas áreas de pastagens naturais com plantas herbáceas de pequeno porte. Então não existe grandes florestas, são gramíneas e gramas e pequenos arbustos até ali 60, no máximo 80 centímetros de altura, que é a principal característica desse tipo de vegetação. Em muitas regiões do mundo, essas áreas foram amplamente utilizadas para a pecuária, porque já são áreas planas com gramíneas ali que são o principal alimento para vários tipos de criação de animais. Por isso que essas áreas foi amplamente utilizada para a criação de diferentes espécies animais, principalmente bovinos e caprinos, etc., para o consumo de carne desses animais. Causou grande devastação das espécies vegetais e uma degradação muito grande do solo, porque é um solo muito raso, então uma grande quantidade de animais pisoteando esse solo, né, vai gerar uma degradação desse solo rapidamente, tirando ali aquela cobertura vegetal, né, gerando uma degradação do solo que para depois você recuperar para ser utilizado ali ou recuperar a vegetação dessas áreas é muito difícil. Aqui você tem uma vegetação mediterrânea ali, próximo ao mar Mediterrâneo, do sul da Itália, e aqui a gente tem uma estepe na região da Mongólia, tá vendo? Grandes áreas planas aí, com gramíneas e arbustos pequenos, adequados aí para criação de animais, só que aí o excesso de criação de animais nessas áreas leva ao esgotamento, uma degradação do solo. Tundra ocorre em regiões de clima polar com baixíssimas temperaturas, onde solos permanecem congelados durante parte do ano, ou seja, a temperatura é tão baixa que congela o solo. E a vegetação que se desenvolve, ela se desenvolve apenas no período curto do verão, quando ocorre o degelo, ou seja, quando o solo descongela. As espécies vegetais são compostas predominantes de líquens, algas e musgos, que é adaptado à umidade e às baixíssimas temperaturas. Já em áreas desérticas, ocorrem diferentes tipos de pequenas vegetações que podem ser de acordo com a classificação daquele deserto. A gente tem desertos que podem ser classificados em quentes, né, em regiões muito quentes do planeta, ou frios, em regiões muito frias do planeta. Entretanto, nos dois casos, há poucas espécies vegetais em razão da rara ocorrência de chuva. Então você pode ter um deserto em área quente, onde não chove quase nada, e deserto em área fria, onde também não chove quase nada. A principal característica é a ausência de umidade, a ausência de chuva. Nos desertos frios, especialmente nos cobertos por neve, em grande parte do ano pode ocorrer a tundra, e nos desertos quentes destacam-se as espécies vegetais que eliminam suas folhas, a gente chama de espécies vegetais caducifólias, e que possuem capacidade de armazenar a água, espécies xerófitas como os cactos. Então, os cactos são características aí de regiões desérticas de clima quente. O pequeno porte das formações vegetais e a pequena quantidade de folhas ou ausência delas são adaptações ao clima seco, clima que não chove, pois reduzem a transpiração da planta e, portanto, evita a perda de água. Então a gente tem aqui tundra na região da Groenlândia, né? Quando o solo descongela, forma-se musgos e líquens, né? E pequenas plantinhas ao longo da superfície descongelada. Quando volta o inverno, essa região congela de novo, essas formações vegetais morrem para depois renascerem no período do degelo. E aqui a gente tem o deserto de Negev em Israel, deserto bastante árido e muito seco, com apenas alguns arbustos em algumas regiões do deserto. E, para terminar, a vegetação de montanha, que é uma vegetação bastante diversificada, pois varia de acordo com a altitude. Quanto maior a altitude, vai mudando a vegetação. Podemos encontrar desde
desde uma floresta temperada na base de montanha até dundra nas áreas de maior altitude devido à variação de temperatura e umidade, que diminui à medida que aumenta a altitude, impedindo o desenvolvimento de árvores de grande porte. Então a gente tem aqui, né, base da montanha, floresta mais diversificada. Aqui, quando começa a subir, fica mais frio, eu tenho a floresta temperada. Depois eu tenho regiões com pequenos arbustos, até chegar nas regiões de alta altitude, onde eu tenho a neve, que impossibilita formações vegetais. Encerramos a nossa terceira aula do quarto bimestre. Se inscreva no canal, dê o seu like lá, dê o seu joinha, escreva lá seu comentário e até a nossa próxima aula.